Eu acho que é um momento super rico, né? Já começamos a ter os primeiros cases no mercado. Eu acho que vocês têm talvez visto o primeiro clone digital dentro de um board, né, de uma empresa, né? Então, assim, é uma realidade. Então, essa barreira criativa, ela explode. E você vê que tem cases onde, de fato, não é a tecnologia, é onde as empresas acham que a tecnologia vai trazer valor, né? Eu acho que AR, dentro desse contexto musical e muitos outros, vai te possibilitar entrar nesse Flipped Classroom Model. Esse é meu ponto de vista. Future Hacker. Life. Path. Future. Olá pessoal, bem-vindo aí novamente ao Future Hacker. Hoje num formato muito especial. Vamos hoje entrevistar dois Future Hackers com seus respectivos clones, né, gênios digitais. O primeiro aqui é o José Larroussea. Ele é consultor, autor e pioneiro digital, né? O Larroussea é fundador da Maxime AI e da Economy, né? Com trajetória de mais de 25 anos liderando transformações digitais na América Latina e na Europa. Ele é um Future Hacker, como eu já falei, ex-executivo da Wix e da Real Network. Ele atua hoje com o desenvolvimento de conceito Infinite Knowledge Legacy, que é um modelo que permite aí escalar o conhecimento humano por meio de clones digitais baseado em AI. Ele é multilingüe, colunista do e-commerce Brasil, e o seu grande propósito é democratizar e saber construir ambientes de trabalhos biônicos onde humanos e máquinas cocriam abundância e legado. Bem-vindo, Larroussea, aqui ao segundo papo do Future Hacker. Boa tarde, pessoal. Prazer aí. Obrigado, André. Boa tarde, JP. Legal, vamos lá. Agora vamos aqui apresentar o JP Melo, um executivo com mais de 30 anos de experiência em gestão, estratégia e inovação, tendo liderado grandes projetos, né, na Microsoft, na Cisco, incluindo a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Ele é um empreendedor desde os 21 anos, é sócio da School of Rock no Brasil, na Espanha e Portugal, investidor e mentor de startups, além de membro do Future Hacker, né? Ele também é formado em economia pela GV, com formação complementar em marketing, engenharia e design. E também atua em causas sociais e organizações como AIM, Guitar Over Guns e o Geraldo Falcões. Bem-vindos de volta aqui, JP, ao Future Hacker. Muito obrigado pela oportunidade de novo, André. É um prazer estar com vocês e uma honra estar aqui do lado do Larroussea, aprendendo com ele também. Obrigado pela oportunidade. Legal, cara. Então eu estou aqui com duas feras aqui no Future Hacker, para a gente um assunto super intrigante, o assunto do momento, né? Que é exatamente a evolução do mercado dos clones digitais, né? Dos agentes virtuais, as suas alucinações e as aplicações práticas, né? Então esse é um assunto do momento. Eu acho que a gente está começando isso aí e exatamente eu tenho dois aqui, Future Hackers, que estão iniciando esse movimento, não só aqui, como no mundo inteiro. Então vamos lá. Vou começar aqui com o Larroussea, a primeira pergunta. Zé, como é que você define o estágio atual da evolução dos clones digitais e dos agentes virtuais nesse momento agora? Nesse momento, né? Olha, assim, dando um passo para trás, rápido, né? A gente vê que tem uma fase muito veloz, né? Do que começou sendo ano passado, sei lá, 2 anos atrás, talvez, uma fase estática de clones digitais, né? Avatares estáticos, né? Aquela coisa que você colocava um texto e eles falavam aquele texto, repetiam aquele texto. Era um tipo de avatar mesmo estático, até, entre aspas, fantoche, né? O que a gente vê hoje, nessa atualidade, é uma interatividade razoavelmente alta, né? Com conteúdos, características, personalidades, né? Modos de raciocínio bastante elevados, né? Eu lembro ano passado, André, você vai se lembrar, no Quantum Thinking, a gente falou daquele exemplo do Superman, né? Com o avatar do pai dele, né? Isso aconteceu 78, acho que foi lançado aquele filme de Superman, né? A ideia já estava lá atrás. Em 2004 foi o filme do iRobot, né? Que montava uma história, né? Que acontecia, que tinha lugar em 2035. A gente está bem no meio, estamos em 2025, está 10 anos antes dessa história, né? E aqui eu acho que já começamos a ter esses atisbos de possibilidades e oportunidades com essas tecnologias. Então, eu acho que é um momento super rico, né? Já começamos a ter os primeiros cases no mercado. Eu acho que vocês têm talvez visto o primeiro clone digital dentro de um board, né? De uma empresa, né?
Então, assim, é uma realidade, não é mais aquela ciência ficção do 78, é uma realidade hoje no mercado, não nos Estados Unidos somente, Brasil, né, como fruto de muito exemplo, né? Então, acho que estamos num momento muito interessante, bem no início, mas olhando para frente, né? Muito bom. Muito bom. JP, você tem o seu clone, que inclusive a gente vai entrevistá-lo, mas eu queria, você já começou também isso lá, né? Você já está já com, né, inclusive com vídeo, né, de clone, e você já tem usado hoje para te ajudar na parte de consultoria ou você ainda está estudando esse mercado, né, de entrada dos agentes? Excelente, André. Só para complementar aqui o que o Larus conversou, como a gente já está saindo da fase experimental e entrando numa fase de integração, né? E como você mesmo mencionou a parte de vídeo, hoje o clone já tem voz, rosto, memória, movimento, né? Eu acho que esse enriquecimento de mídia, ele traz uma proximidade muito grande e um aproveitamento dessas interações, que por sinal a parte de consultoria é uma delas. Sim, a resposta é sim. É aquele sonho nosso antigo, poxa, eu queria estar em todo lugar ao mesmo tempo, na mesma hora, né? E eu vou te contar aqui um pouco rápido da história de quando eu entrei na Microsoft em outubro de 2022. Novembro de 2022, a gente começou a lançar tudo em relação à parceria da OpenAI, o ChatGPT e o que é Copilot hoje em dia na Microsoft. E aquele foi um momento, né, um tipping point na história de AI no mundo, né? Foi o que começou, obviamente, um pouquinho antes para um grupo mais fechado, mas entrar no mainstream. E foi aí que você começou a sentir, né? Desde os vídeos, não sei se vocês lembram dos vídeos do Will Smith comendo espaguete, bem quadradão, até essa evolução de vídeo, essa evolução de recriação de elementos que a gente entende melhor, que são elementos de vídeo e tudo mais. Então sim, a resposta tem me ajudado bastante a estar em todo lugar ao mesmo tempo, à mesma hora, né? De uma forma que eu tenha algum controle, e a gente pode falar melhor disso, e de uma forma que a gente consiga também trazer o que as pessoas estão buscando, né? Quando eles têm esses contatos com o AI Consultant, o JP AI Consultant. Muito bom. Já aproveitando você, então, JP, de fazer uma pergunta. Assim, você acha que a gente está diante de uma nova fase tecnológica ou uma nova forma de identidade digital? Eu acho que são as duas coisas, tá? To be quite honest, né? Para ser honesto. Tecnologia é meio, né? O impacto é mais pela forma de identidade digital. Então, eu acho que a gente está criando uma extensão digital de nós mesmos, que vão trabalhar, vão comunicar, vão aprender, né? E mudam o conceito de presença, né? Tem algumas salvaguardas aí que o Lancé pode falar melhor do que eu em termos de como você se apresentar nessa presença, mas de novo, né? Se eu pudesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo, agora é real, né? Então ele é uma forma de uma nova fase tecnológica, esse tipping point. Eu tive o frio na barriga ou a sensação de que eu tive quando eu programei pela primeira vez quando eu tinha 8 anos de idade em Basic e vi a magia de você teclar alguma coisa no computador e ele repetir uma coisa que você está comandando. Eu senti aquela mesma magia na minha cabeça. Eu falei, nossa, a partir de agora realmente o mundo vai entrar numa nova construção digital. Então ele sim é um movimento tecnológico, mas também sim uma nova forma de identidade digital. Eu queria repetir essa pergunta aí para o Larousse. Se esse momento é uma nova identidade. Olha, eu concordo com o JP. Acho que tem sabor das duas e tem, eu acho que é um ingrediente adicional, né, que eu vou falar agora. Então, assim, em termos de tecnologia, eu acho que não é novo, né? É uma coisa que nasce no 49 com o teste de Turing, né? Só que nos últimos anos a gente vê, efetivamente, nos 10 últimos anos, as AIs, vamos dizer, aceleraram, né? A gente viu isso com machine learning, com vídeo, analítica, né? Com a natural language processing, enfim, várias questões onde a gente viu, de fato, a escala humana crescer num formato, né? Processamento, qualidade, né? Quantidade incríveis, né? Agora, quando a gente fala de identidade, a gente traz muito o conceito de um filósofo, acho que a gente já comentou lá atrás, do Andy Clark, né? Não sei se vocês conhecem a história dele, mas ele fala muito da mente estendida, né? Então, quando a gente era criança, a gente quiser ter algum cabelo branco, né? A gente não tava os telefones no papel.
a gente estendia a nossa mente, subsidiava, na verdade, a nossa memória por um pedaço de papel. Hoje, com esses aparelhos aqui, você subsidia muita mais coisa, certo? Você vai, né, sei lá, ou Waze para ir para algum lugar, enfim, né, tem N aplicativos que subsidiam a sua mente, né, com outros recursos. Eu acho que hoje os clones digitais, eles trazem uma característica, eu estava tentando procurar o termo, assim, no meu português limitado, eu acho o termo infinitidade, né? Que é de alguma forma essa possibilidade da sua mente virar infinita através de um formato digital, conversacional e em escala, né? Além, como a gente falava antes, do espaço e do tempo, né? Então, assim, hoje com as generativas, o caminho, e aqui que vem esse novo ingrediente que eu estava falando, né? É tecnologia sim, né? É identidade também, mas eu acho que tem um caminho para a abundância, né? E aí que essa é uma conjuntura, talvez, das três forças, né? Que vão ajudar os humanos a ir além. Então, e aqui, outro dia estava escutando um podcast que me chamou a atenção a frase, né? Nos últimos tempos, a inteligência era um bem escasso. Assim, né? Você ter acesso à inteligência, putz, você tinha que estudar, tinha que passar tempo, né? Tinha que se preparar, tinha uma série de barreiras. Hoje, do jeito que estão as coisas, a inteligência ela é abundante, né? As barreiras de entrada para você ter acesso à inteligência, em termos de custo, tem versões grátis do GPT. Então assim, imagina, você tem que ter um celular. A gente sabe a penetração dos celulares é, né, quase que 100%. E além disso, as barreiras técnicas. Putz, para você ter acesso à inteligência tecnológica, tinha que saber programar, de alguma forma. Hoje é linguagem natural. Então assim, eu acho que o que vai trazer de fato esse caminho para a abundância perante esse contexto é a criatividade das pessoas. O limitante de verdade, na minha visão, é quão criativo você vai ser para juntar essas coisas que já estão disponíveis no mainstream, vamos dizer, e crescer para atingir a abundância, né? Perfeito. Aproveitando esse termo teu, né, de abundância e que você de infinito, eu queria jogar um termo aqui para os dois, de amplificação. Porque em tese eu posso falar francês, eu posso falar chinês, eu posso estar num conselho. Isso já é uma realidade, quer dizer, de eu poder amplificar, não só ele ser um clone, né, da tua característica, dos teus conhecimentos, mas também somado a isso, outras línguas, outros skills, etc. Eu acho que, sim, claro, hoje em dia tudo isso com certeza é possível. Eu acho que, e de novo, eu adorei a sua infinitidade, né? Infinitude com identidade, lá você é incrível essa colocação, porque AI, a gente pensa não ele como uma inteligência artificial, um artificial intelligence. A gente pensa ele como um augmented intelligence. E eu vou além. A gente tem algumas iniciativas que a gente fala de augmented inspiration, né? E como que você tem essa, não escassez, mas você essa plenitude de inteligência, mas o como que você consegue absorver isso para você aumentar, augment e amplificar, né, a sua inspiração, né? Então, a língua já não é mais uma barreira também. Tanto não é uma barreira que, olha o que o La Rousseff falou. Hoje ninguém precisa saber nem a programar. E programação é uma língua. Ou seja, a tradução do inglês para o Java, para o Python, para qualquer língua de programação que você tenha no back-end, no que você está criando, ela agora está sendo traduzida em tempo real, como o português, o inglês, o chinês, o que seja que você estiver falando, vai ser traduzido em tempo real, porque são línguas, né? Uma é a língua que o computador entende, a outra é o que a gente entende. Então, essa barreira criativa, ela explode. Por isso que vocês vão ver enfim, um número muito grande de inovação vindo de gente que era acuada, né, para poder querer inovar e falava, poxa, eu tenho uma ideia brilhante, mas eu não sei como executar, eu não sei com quem falar, eu não sei por onde ir. Mesmo agora que eu saiba com quem falar depois do Google, do search, da internet, e você encontra as pessoas que saibam programar, aquilo virou aquele meio negócio da pessoa que vai num carro, no mecânico, o mecânico fala, isso aqui está estragado, você não entende o que está estragado, você não entra, né, dentro do under the hood, que eles chamam. Hoje você entra under the hood falando português, né? Em inglês você precisa mais falar, né? É bom entender, sim, você ter os seus fundamentos, você ter uma base para você ter tomada de decisão, para você ter
qual é o caminho que você vai levar. Mas é por isso que a gente fala em Augmented Intelligence, em Augmented Inspiration. Olha, eu adorei a colocação, JP. Eu acho que hoje o desafio talvez não vai ser na questão de aumentar essa criação, efetivamente pelo potencial das ferramentas, mas a filtragem que as pessoas vão precisar fazer para receber. Quando a gente fala do Attention Economy, você tem dois drivers, né? O output que você faz e o input que é o que você recebe, né? Então, hoje tem uns limitantes físicos, né? No sentido de aquelas famosas 24 horas do dia. A gente até gostaria de ter 36, 70, né? Aquela coisa toda. Mas quem recebe, ele ainda vai continuar tendo aquelas 24. Quem faz o output através das ferramentas, isso aí vai explodir. A gente já está vendo que está explodindo, né? Que a brincadeira com os clones é isso, né? Ubiquidade, né? Enfim, onipresença e por aí vai. Mas eu acho que quem vai sofrer um desafio, quem vai ter que decidir perante o novo cenário, são quem vai receber e vai precisar de uma definição de critérios, né, para poder escolher, pensar o que de fato realmente vai ter uma repercussão, né, nas pessoas, para poder eles, com o que recebem, ter esse caminho para a abundância, né? De novo, não sei se deu para entender, quem que cria, quem que recebe, né? Então, eu acho que respondendo a tua pergunta, André, eu acho que de fato vai ser isso, é uma ampliação, com certeza exponencial, mas precisamos, aquela coisa, vai sobrar. Então, como é que a gente vai, né, quais vão ser os critérios para as pessoas poderem tirar o máximo proveito de tudo isso que vai ser criado? Perfeito. A curadoria é cada vez mais importante ali, né? De fazer o joio, né? Do que é certo. Vamos lá, vamos para outra coisa importante aqui, que acho que na visão de vocês, assim, até que ponto as alucinações, né, dos modelos de AI representam erros a serem eliminados ou potencial criativo a ser explorado? Vou botar um parênteses aqui. Quando a gente estava fazendo o alinhamento desse papo, a gente foi muito engraçado porque assim, o clone do JP falou que adorava, né, paella. E aí ele falou que ele não gostava. E eu amei isso. Eu falei, puta, que maravilhoso. Então já não é mais nem clone. Quer dizer, ou seja, ele já tem uma personalidade, né? Ou seja, a alucinação dele já está indo para outro nível. E a pergunta é exatamente isso. Até que ponto isso aí representa erro ou sim um grande potencial criativo para que eles criam as suas personalidades, as suas personas? Legal, eu achei o exemplo da paella incrível, até porque a gente estava conversando e eu conhecendo lá o Cé também, ele é um cara que ama a paella, né? E essa conversa estava sendo tratada de alguma forma e a gente estava se conhecendo os nossos clones, né? Foi um encontro de 4 pessoas, né? Ou 4 elementos, digamos assim, que foi interessante. Mas eu acho que a alucinação sendo erro ou potencial criativo, depende do contexto, André. Em saúde ou direito é erro, né? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado. Você tem algumas coisas que, vamos chamar assim, são mais binárias, né? Assim, isso é certo e isso é errado. Obviamente, elas são binárias, porém não são engessadas, porque saúde, ela evolui, né? As tratativas e tudo mais, e leis também, né? Elas são flexíveis, porém tem que ser, basicamente, uma forma de certo ou errado. Agora, em arte, marketing, narrativa, é criatividade, né? É desafio. O desafio é treinar qual é o discernimento, né? Não eliminar. Assim, a gente não pode eliminar a imaginação da máquina, apesar de podermos eliminar a imaginação da máquina. E eu vou dar o exemplo porque depois dessa nossa conversa, eu treinei o meu AI de novo falando, pergunta para ele se gosta de paella, fala que não, porque eu não gosto de paella, e aí botei os outros pratos que eu gosto, né? Por quê? O legal disso, qual que é o aprendizado para os ouvintes? É você saber que se sair de uma linha que talvez você queira administrar de uma forma diferente, você pode. O controle é teu, né? O pulso é teu. Agora, é legal sair dessa linha, e ser anarquista, como o André falou, a gente estava conversando antes, e sair do contexto, porque é ali que vão ser criadas as novas músicas, né? A nota errada no meio de uma composição que sai uma ópera. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que tem, assim, de qualquer forma, se a gente olha para a história, né, acho que a pergunta é boa, né? Se você olhar para trás, todo mundo conhece, Alexander Fleming, penicilina. Isso aí nasceu do quê? De um erro, de uma negligência, de um descuido, enfim, né? Então, olha
a brincadeira, né? Ele saiu colocando lá, deixou na volta, olha o prêmio, né? E aí estava procurando mais. De fato, os erros humanos, Percy Spencer, né? O chocolate derretido, o micro-ondas. Você vê os exemplos e fala, cara, o cara com, né? Assim, Albert Hoffman. Aí esse é mais o LSD. Assim, você vê, vai puxando e tem. Então, eu acho que se os humanos aprendemos com a história para olhar para o futuro, eu acho que tem um caminho das pedras interessante para poder pegar todas essas alucinações, capturar elas, analisar elas, né, e de fato definir qual é o aprendizado. Obviamente, né, na linha do que o JP estava falando, tem algumas que são binárias. Cara, não acertou, é errado, ó, tem que olhar o que deu errado no treinamento. Mas tem outras que de fato são o atrezzo para a criatividade, para a construção de coisas novas. Então, eu acho que num formato, vamos dizer, otimista, o que a gente vai conseguir ter são motores de fundamentos criativos, de novo, em abundância. Assim, cara, vamos brincar testes. Inclusive tem cases, né, aí em casos médicos, de repente, JP, você tem mais informação, na questão de cenários de criação de proteínas, por exemplo. Através do machine learning, você consegue criar abundância nas questões de teste, de informações, contextos, brincadeiras para, né, ter esse tipo de informações e upsides que na alternativa seria muito mais demorado para ter, né, e não só a geração, se depois a análise, né? Então, acho que nesse sentido, a alucinação é um campo fértil, né, e de alguma forma vivo para essa criatividade mesmo. Muito bom. Eu acho que o JP me acendeu aqui uma questão que foi a questão do direito, né? Como é que o jurídico consegue acompanhar essa evolução? Assim, é uma coisa que deve ser uma coisa louca, porque assim, hoje você vê muitas, assim, tanto os setores, né, como o setor de agro, indústria, debates e mais debates sobre questão de direitos autorais, propriedade intelectual, né, propriedade intelectual e direitos autorais. Como é que, aí o JP, voltando para você nessa parte jurídica, como é que é possível, assim, criar leis em cima de uma coisa que move toda hora, todo dia? Quer dizer, como é que se cria padrão de legislação em cima de alguma coisa mutante que está mudando todo dia? Olha, André, excelente pergunta. Apesar de eu não ser um especialista no ambiente legal, eu sou um especialista em vida e nós somos especialistas em vida. Eu acho que a única diferença, a lei ela sempre foi fluida, ela tem que ser, né? Ela tem que ser, apesar da gente ter ainda leis, né, dos anos de 1800 em bolinha e ainda precisarem ser revistas. E qual é o problema, no meu ponto de vista? São interesses que vão ou não mudar essas leis. Existem outras forças além do conhecimento para mudar ou não uma lei. Mas o que agora está acontecendo, esse tempo e o volume de informação, o tempo está encurtando e o volume de informação está crescendo. Então, é que nem cybersecurity, você só vai conseguir lutar AI cybersecurity attacks com AI cybersecurity defense. Você só vai conseguir atacar a mudança das leis com AI estando acoplado às empresas de legais, né, de advocacias do mundo inteiro. Eu estava hoje, inclusive, falando com um vizinho meu que é de uma grande empresa de advocacia aqui dos Estados Unidos e eles estão contratando muita gente de AI. Não são um, não são dois, não é um head, é um batalhão de gente. Porque você tem que ter um batalhão de advogados, mas hoje, se você não tiver o seu batalhão de pessoas especializadas com Responsible AI, né? O Cé já falou muito disso nas entrevistas dele. Qual que são seus guardrails, de se colocar a sua identidade digital perante os outros sem saber um tema e você ser responsável por esse tema depois, ou não conseguir dar uma consultoria de um tema que você realmente não conhece. Isso é se passar por falsa identidade, né? Que é na vida real ou na vida digital. Então, assim, eu acho que é uma questão difícil e, de novo, as empresas... AI não vai substituir as pessoas. Pessoas e empresas que usam AI é que vão substituir essas que não usam AI. Muito bom. Aproveitando esse gancho aí do JP, falando um pouco dessa evolução do setor jurídico, vai uma pergunta para você, Lauzé, a questão de quais são os setores onde você acredita que essas aplicações são mais rápidas, são mais fáceis de implementação. É o setor de educação, é o de saúde. Eu acho que muita coisa a gente já usa há muito tempo e que a gente não se dá conta. Você deu o exemplo do Waze, né? Então, assim,
Então, assim, quais são os setores que você acredita que vai ser uma aplicação prática e mais rápida para a sociedade? Olha, eu acho que existe um denominador comum hoje, e falo de hoje porque, de novo, tudo é muito fluido, né? Tem um padrão, vamos dizer, e onde de fato tem uma escala inegável, que é no knowledge transfer. Quando a gente fala de profissões onde tem um knowledge transfer, seja ele ativo, seja ele interno, né? Eu acho que aí, de fato, vamos ter umas oportunidades grandes para empresas, né? E aqui estou falando, quando a gente fala de knowledge, a gente pode falar desde mentores, domain experts, consultores, advisors, né? Tudo que são knowledge professionals, esses de fato vão ter aquele ganho imediato. Quem, né, fazer a adaptação vai conseguir sair correndo, aquela hit the floor running, porque isso é na natureza, é um DNA dessas tecnologias, né? E aqui tem vários exemplos, né? Como eu falei antes, né? No Brasil, por exemplo, aquele advisor de um board, putz, isso aqui é nítido, meio que mão na roda, putz, traz a pessoa humana, traz a amplificação dele e vai, né? Então não é só no one-to-one, sino que é one-to-one-to-many, que a gente falou outra vez, né? Aí tem, assim, no nosso caso, por exemplo, tem cases interessantes. Tem uma pessoa de RH que está fazendo mentorias junto com o clone dela. Tem, inclusive, um monge brasileiro, budista, né? Então, assim, você vê que, de novo, né, cases reais. A gente está conversando com uma astróloga que também quer fazer a mesma coisa. Então, assim, você vê que começa esse tipo de padrão de knowledge transfer. Aí, quando a gente fala de áreas específicas, você colocou a educação, né, André? Acho que a gente conversou atrás do famoso tutor Requeijão, que a gente lançou no início do ano, você vai lembrar, né? Requeijão.com. Então, assim, no piloto que a gente fez para a educação e nos focus groups, a gente ficou assim, impressionado da fluidez, né? Você vê a réplica do pensamento de um tutor, aquela coisa meio que broderagem com os alunos. Pô, falando aí, né, meio que, pô, brother, vem cá. Então, você vê que as barreiras de institucionalização da educação caíram. A tecnologia trouxe de um jeito que, putz, né, essa fluidez ganhou. O que mais que a gente tem? Segmento da saúde. A gente tem um piloto com um clone que atua como MSL, né? Eu não sei se vocês vão conhecer o termo, é Medical Science Liaison, que é basicamente um profissional que faz a ponta entre a empresa e os médicos, né? Então, levando inovação, tem conhecimento técnico, né? Então, você vê que começa, de novo, knowledge transfer, mas verticaliza, obviamente, com padrões, guardrails, né? Com muito critério. Aí tem um case interessante que eu vi semana passada, que é o Ministério da Alemanha, tem um ministro, o famoso, tá aqui a minha cola, Wolfram Weimer, ele lançou o clone digital dele, para falar de policy, para dar, né, notícias, informações. Tudo bem que o dele ainda é um formato dos antigos estático, então ele é aquele fantoche que vai falar o que ele é programado para falar. Mas você vê, os cases estão aí. Aí, aplicando um pouco talvez fora da curva, o ano passado tinha um supermercado na Inglaterra com um clone digital interativo dando as informações para os clientes. Onde que tem, sei lá, as fraldas? Corredor 3. Obrigado por comprar com a gente, assim, nesse naipe, né? Então, assim, você vê que tem cases onde, de fato, não é a tecnologia, é onde as empresas acham que a tecnologia vai trazer valor, né? Então, seja redução de custo, amplificação de receita, aumento de qualidade ou, inclusive, melhora na user experience. Você vê que quando tem isso, quando a empresa enxerga isso, putz, tanto faz se a questão é no segmento de knowledge transfer. Ok, mas aqui eu faço retail. Então, como que eu trago para o retail para fazer? Então, é o mindset que vai ajudar nessa adopção, né? E aí, aproveitando o gancho do Brasil, a gente lançou em setembro um case de um CEO, não é mais é um CEO de uma empresa no supply chain, e o primeiro case, né, que a gente fala de IKL, né, o CEO da empresa, que por acaso é um dos fundadores, cara, ele falou, cara, eu quero perpetuar o conhecimento, o know-how, a sabedoria, produto, informações da minha empresa. Ele incorporou a imagem, né, dele, e ele traz toda essa informação, toda essa expertise, inclusive informações de preço, para você ter uma ideia. Você pergunta para o CEO qual é o preço da peça X e o cara te fala. Então, assim, toda essa riqueza, na minha visão, o que traz? É a criação de uma nova instituição. A gente fala de empresa infinita.
Você imagina, não é mais aquela coisa, mudou o CEO, mudou essa pessoa. Cara, é uma empresa infinita. Ela retém e perpetua a sabedoria da empresa para o próximo tempo. Então, eu acho que essa que é a sacada, ter um conhecimento vivo, personalizável, escalável, né, além do tempo e espaço. Eu vou até fazer uma réplica aqui, que é o Sam Altman mesmo falou: I'll be very enthusiastic if AI can replace me as an OpenAI CEO. Ele falou isso, né? Ele tem essa visão, né? E muito legal o exemplo do tutor. Eu lembrei muito do exemplo da Khan Academy. O Salman Khan, que é dono fundador da Khan Academy, ele criou o tutor de educação chamado Kamigo, né? Kamigo, que em espanhol, comigo, e também em português é with me, que é aquele tutor que é o brother, né, do aluno e que vai orientar para chegar na resposta mais do que dar a resposta. Então, é sim uma democratização do conhecimento, porém também de uma forma diferente, né? Você fazer a criança pensar. É o que eu faço com meus filhos, né? Eu tenho um filho de 11, uma filha de 8. A gente usa AI constantemente. Eu posso usar para dar resposta, para ver se está certo, e aí eu faço meu papel de professor, porque eu não consigo corrigir o quiz deles em casa, então tira a foto, o upload e me dá as respostas. Eu falo, legal, conferi, tá ok. Mas mais do que isso, é saber aonde errou, por que errou, e aí a gente se ajudar na explicação. E os dois lados, meu e o deles, conhecendo juntos, utilizando esse AI para bridge the gap, né? Gostei muito aí, Larose. É requeijão o nome do tutor? É isso que você falou? Legal, adorei. Requeijão, velho. Requeijão, posso ficar. Adorei. Tutor requeijão, Depois te conto como que foi a história, mas isso tudo bem. Eu quero ir pro rock agora, JP. Eu quero assim, é possível criar uma banda juntando elementos de outras bandas? Eu posso fazer o guitarrista, o Ed Van Halen com o Phil Collins, eu posso criar a banda da minha cabeça, assim, você acha que esse é um movimento também de fazer uma disrupção, assim, de recriação de novos agentes, né? Você que tem toda a franquia do School of Rock, aqui no Portugal, na Espanha, você acha que esse pode ser um movimento também de criar bandas globais, bandas clonáveis, etc? 1100%, né? Não é só 100%. Sim, isso vai acontecer. Eu não posso dar spoilers alerts, mas conversas em andamento. Porém, qual que é a grande sacada, né? Toda essa tecnologia, essa renderização em tempo real, essa base de conhecimento e essa interatividade vai possibilitar que isso aconteça de uma forma mais fluida. Já haviam sido feitos alguns testes com VR, né, com Virtual Reality. Você entra numa banda imersiva, você toca ali no meio, você tem ali um joguinho interativo, como era um Guitar Hero mais no mundo físico, depois para o VR. Você vai falar agora em AR, né, em Augmented Reality, onde você vai entrar no seu ambiente, se sentir mais... Como o óculos já faz isso muito bem, o óculos 3 é incrível da Meta, essa evolução com Ray-Ban e outros que estão surgindo no mercado, mas o mais interessante é como eles vão conseguir ingerir as informações de quem está, obviamente, de acordo, que eu acho que essa é a parte de copyright, a gente voltando um pouco do lado jurídico, de artistas que estejam, né, a fim de criar essas experiências, para poderem abrir novas portas com seus fãs, né? Por exemplo, a gente participa de um negócio chamado Rock Camp, em que eu vou tocar com grandes artistas do mundo, né? Eu já toquei com Steven Tyler, com Gene Simmons, poxa, toquei com muita gente legal, bacana, mas é uma experiência que você tá lá tocando Stuart Copeland do The Police, eu sou baterista, toquei com o cara, atrás do cara, na bateria, junto com o cara no palco. Imagina, AI e AR nunca vai te dar esse nível de goosebumps. Mas ele pode me preparar para esse dia que eu for tocar com o Stuart, para ir ou fazer as minhas jam sessions antes em casa e ter a mesma sensação que eu teria, 99%. Agora, aquele 1%zinho é o salzinho do lado humano, né? É a nossa alma, é a energia quando a gente está numa sala juntos. E isso não vai ser substituível. Então, assim, a resposta vai acontecer, já está acontecendo uma série de coisas, desde a parte educacional, como lá você falou, de troca de, poxa, como é que é? Tô fazendo o acorde certo, né? Você tem clones aí que vêm, né? Então, poxa, não tem assim, faz assado. Legal, vai substituir o professor? Não. Porque qual é o conceito da School of Rock também? Você mencionou School of Rock. É o modelo não tradicional de ensino. O modelo tradicional de ensino, ele é piramidal. Ele tem a base muito calcada em teoria,
alguns exercícios para você entender a teoria e só depois você vai na prática meter a mão na massa. Pensa na engenharia, você está na faculdade, você está lá fazendo cálculo, derivada, integral, né? Mecânica dos fluidos, aí faz exercício pra caramba, faz teste, tira A, B, C, D, E, F. Só, sei lá, depois de 4 anos você vai meter a mão na massa para ver se aquele negócio que você estudou realmente é o caminho que você vai tomar e que você vai criar em cima disso. School of Rock é o quê? É experiência primeiro, é o flipped classroom. Você na veia, primeiro dia, se você nunca tocou um instrumento, você está no palco fazendo uma nota numa banda que contextualmente outros alunos já tocam melhor, um pouquinho pior ou mais ou menos, mas você vai estar inserido naquele contexto experimental. Depois você vai fazer exercício para poder treinar aquela música. Só no final da temporada, 3, 4 meses depois, o professor vai falar, sabe aquela música que a gente tocou, sei lá, Come Together, dos Beatles? Então, é uma escala, sei lá, não sei se é em Dó, em Ré. Isso que é uma escala em Ré. Uau, eu cheguei na teoria depois da experiência, depois da... Eu acho que AR, dentro desse contexto musical e muitos outros, vai te possibilitar entrar nesse Flipped Classroom Model. Esse é meu ponto de vista. Perfeito. La José, eu queria te fazer uma última pergunta aqui, porque depois a gente vai entrevistar suas almas gêmeas digitais. E eu queria fazer essa pergunta por último para você, quer dizer, o que mais te entusiasma, assim, né? E o que mais te preocupa em direção à simbiose entre humanos e os duplos digitais? Olha, eu acho que quando a gente fala de entusiasmo, emoção, né, eu me lembro muito da criança, né? Quando você começa a virar adulto, essas coisas, você troca entusiasmo por problemas às vezes, né? Então, por exemplo, quando eu era criança, né? De novo, assisti o exemplo do Superman, não foi à toa, né? Para mim, o filme Superman foi, putz, com uma emoção, olhar pro cara lá, o pai dele tá falando. Então, eu diria, os pontos fortes, talvez o maior ponto forte, é a questão de perpetuação de conhecimento, de experiência, né? Esse legado que nós pessoas temos, né? Porque assim, você nasce, você morre, e tudo que você fez no meio é uma possibilidade nova de ficar aqui com os seus, né? Para o futuro, enfim, para a empresa. Então, para mim, isso o legado de sabedoria, tanto pessoal quanto profissional, para mim é uma coisa, aí de novo vem ao conceito de KL. Então eu acho que parece que os pontos vão se conectando, né? Então eu acho que para mim é isso, o knowledge transfer é o que mais emoção, né, me traz. Agora, quando você fala de preocupações, cara, assim, a gente sabe, tecnologias é o mau uso, né, é o abuso, né? Quem não tem um bem no coração, que usa de uma forma, né, um impacto negativo, então, e aí aproveita o gancho do que o JP falou, para, né, bater de frente com essas pessoas, você tem que estar bem formatado também com uma ferramenta do mesmo jeito. Então, AI contra AI, né, nesse sentido. Então, e aí, por exemplo, temos alguns exemplos, né, que vocês talvez tenham ouvido. Mandar videoclones, deepfakes para entrevista de trabalho. Aí você pensa, mas sei lá, é bom, não é ruim, o cara que é, né, esperto aí, putz, mandou o clone aí, pô, arrumou um emprego aí, né, ele, né, orquestra 3 clones desses e aí ele ganha uma nota. Eu acho que não é esse o problema. Eu acho que o problema está atrás. Quais são as consequências disso, né? Porque fazer uma entrevista de trabalho, ok. Né? De repente, putz, você é um cara que precisa mexer com AI e tem que saber como fazer isso, né? Mas quando isso, por exemplo, é feito para furtar, para enganar, né, para roubar, para esse tipo de, assim, onde não tem ética, não tem boa índole, eu acho que aí é um problema gigante, né? É o tipping point da a caixa de Pandora que a gente vai ver nos próximos anos, né? Perfeito. Repita essa mesma pergunta para o JP. Exato, eu concordo em gênero numerical com o Lausea. Preocupa o uso de ética, né, de quem controla, quem representa, quem lucra, então tem que ter uma questão de guardrails muito importante. A gente precisa que eles garantam e ampliem a humanidade, não substituam a humanidade, então não é uma questão de substituir, mas de ampliação, de aumentar, né, como a gente falou. Mais importantemente também, assim, usar de uma forma regrada, né? Não usar de uma forma intensificada, né? A Zelda Williams, por exemplo, a filha do Robin Williams, ela falou publicamente para parar de mandarem vídeos feitos do Robin Williams, né, para ela, porque já criou essa questão
emocional por trás de uma família que está respeitando uma imagem de uma entidade que é pública, né? Por mais que você também fale para parar, o Robin Williams era uma pessoa pública, então as pessoas amam e querem reviver e querem trazer novidades, mas acaba no que a gente acabou de falar, né? Um pouquinho antes, que foi falta aquela energia do corpo, né? Falta a alma. Nunca vai substituir e nunca será substituível essa alma, né? Essa emoção de criança que o La Rousseff falou. Eu lembro também o Super-Homem. Eu entrava, meu pai e minha mãe tinham uma Belina bem velha naquela época. Eu nasci em 75, sei lá, nos anos 80. Uma Belina, 4 portas. A gente voltava da escola, eu ia correndo, saindo da escola, eu pulava atrás da Belina com os 2 braços para frente para cair com a barriga no estofado da Belina, achando que eu ia voar igual o Superman. Que sensação maravilhosa. Essa lembrança de você ter essa emoção principalmente de criança, né, que a gente tenta não tolir os nossos filhos de também terem essa criatividade, é uma coisa que a gente sempre vai ter e sempre vai trazer com a gente nessas interações, sejam essas interações humanas ou até interações com AIs, né, para as duas vias, como a filha do Robin Williams passou, né? Entusiasmo esse potencial de democratizar o conhecimento. Então pensa, quando a gente estava falando, né, o Lavoisier falou, imagine o número de pessoas democratizadas com o uso do telefone, né? Hoje elas já têm aquele computador que é mais poderoso do que o computador que mandou o homem para a Lua, é em suas mãos. Como é que você democratiza conhecimento para tirá-las, por exemplo, da pobreza, como está fazendo Edu Lira na Gerando Falcões, né, que eu ajudo eles aqui como embaixador dos Estados Unidos, para a gente botar a favela em Marte antes que o homem colonize Marte, né? Você só vai fazer isso com tecnologia, de uma forma escalável, absurda, para você possibilitar, por exemplo, as maras, né, que são as mulheres que trabalham dentro desses ambientes de favela, a poderem gerar, né, as suas rendas e sendo treinadas e terem esse conhecimento. Então, como você usar isso de uma forma que potencializa a humanidade, para mim é sem precedentes, e eu tô assim super honrado de poder estar vivo nessa parte da humanidade, né? Muito bom, pessoal. Olha, eu queria agradecer muito a presença de vocês. O próximo episódio vai ser com os clones. Eu vou tentar puxar essa emoção do clone de vocês, de alguma forma, de alguma pergunta. Mas aí, olha, foi um prazer aí, cara. Essas duas feras aqui estão com a gente, faz parte do ecossistema do Future Hacker. Sempre a gente conta com vocês sempre estão presentes. Eu quero agradecer muito aí a abertura, o conhecimento, né, cara, e a vivência de vocês disso daí. E vamos agora, no próximo episódio vai ser os clones. E aí vamos falar com, aí não vai ser com o JP, vai ser o J, né, o JPI, e não vai ser mais com o La Rousseff, vai ser com o La Rousse. Vamos lá falar com os clones então. Queria que você deixasse aqui as mensagens finais aqui. La Rousseff, começa contigo aí. Olha, eu acho que é um prazer, viu? Assim, a conversa tem conversas, né, que a gente faz, mas é um prazer, né, poder falar de uma das minhas paixões, né? Assim, além da tecnologia, dos clones digitais e o papo reto, né? Perguntas, André, super ótimas. Eu acho que tenho muita visão, né, de vocês no Future Hacker. E acho que os clones digitais, né, pegando o tema do papo, chegaram para ficar, né? Então, eu acho que é um tema super relevante e, enfim, só parabéns pela iniciativa. Da mesma forma, obrigado pela oportunidade em nos ajudar a aprender mais, André. Você é um catalisador do conhecimento, você é o repercussor do oráculo digital global pela comunidade que você tem criado, você e a Maria Taide, perante ao Future Hacker. E você sabe que eu estou falando de coração, porque quando a gente se prepara para esse tipo de conversa, a minha linha de aprendizagem, a curva de pessoas do nível do La Rousseff que você me apresenta, são assim, second to none, como a gente fala em inglês, né? Elas são excepcionais. Então, obrigado pela oportunidade de aprender e vamos ver aí o que esses carinhas estão... Se eles escutaram até agora, o meu AI vai puxar a minha orelha. Né? JP, seu louco, você falou aí, tá errado, eu não penso assim. Vamos ver o que eles vão falar. Obrigado. Ó, o primeiro entrevistado do Future Hacker infelizmente ele faleceu, mas é um cara que era uma figura. E ele falou o seguinte, que ele quer chegar, ele falou assim, eu queria estar vivo no momento que a máquina recusar conhecimento. Não, desculpa, eu não quero saber. Ia ser maravilhoso, né? O momento que você tenta ensinar, ela fala, não,
Não quero, já é o suficiente. Vamos lá, até a próxima. Future Hacker Life Path Future.